E aí, pessoal que está vendo gravado, pessoal que está vendo ao vivo. Então, nós concluímos a leitura do encontro marcado, né? Queria perguntar para vocês: é justo que eu chame esse livro de meu livro favorito ou não? É justo, vai. É bom demais, né? É Gente, bom, mano. eu peço para que vocês falem pelo microfone, não pelo chat, porque quem vai ver gravado não pode ver o chat, beleza? Então, liguem o microfone e vamos conversar. Hoje não tem problema deixar o microfone ligado. Não tem problema se você estiver comendo um pão de queijo, estiver mastigando aí, ó, fazendo barulho de comida, não tem problema, tá bom? Mas, gente, vamos lá. Eu queria destacar alguns pontos aqui do livro, perguntando para vocês sobre a impressão, né? Sobre a impressão. Mas antes, vamos falar sobre a infância do Eduardo. A infância do Eduardo. O que mais chamou a atenção de vocês na infância do Eduardo? Quem quer falar primeiro? Fala aí, Andrei. Viu disputando a pressão, né? Amém. Cara, o que mais me chamou a atenção na infância do Eduardo, acho que foi o Eduardo Traquina, Uhum. né? Enfim, acho que a galera, pelo menos eu consegui me identificar um pouquinho, né? Esse Eduardo, assim, que pirava o cabeção da galera. É, enfim, e algo assim que sempre ficou marcado, tipo, a infância em si, o que você viveu, né, não vai definir você, né? Eu acho que Eduardo, ele tinha a galera que olhava para ele dizia assim, caramba, ele vai ser um Zé Ninguém, né? Uhum. Vai ser, enfim, Sim, não tinha o que esperar dele, né? E ele mostrou, né, no decorrer do tempo da jornada dele, que, enfim, aquilo, o que ele foi naquela época, que ele foi de fato criança, né? Ele foi de fato uma criança feliz. Até quando a gente estava conversando, né? Eu me lembrei de um trecho de Ziraldo, no Menino Maluquinho, que ele diz assim que dizem assim, aquele garoto não era um menino maluco, ele não era uma criança maluca, ela era uma criança feliz. E para sim, mim era o que Eduardo representava, sabe? Então, legal. esse jeito traquina dele e tudo mais, foi o que mais chamou a atenção. Sim. Mas ao mesmo tempo, você falou sobre como que a infância não define quem você vai ser, mas existe uma espécie de fatalismo no livro. Vocês perceberam? Uma espécie de linha condutora do Eduardo, tipo assim, aquele moleque que ficava arranhando o rosto é o mesmo moleque que falava lá na frente, né, quando jovem, não analisa não, né, e fazia o que ele bem entendia, não é verdade? Existe uma espécie de fatalismo no livro, né? Existe uma espécie de... Justamente, Pode falar. não, justamente, esse foi o que me chamou na infância dele, foi justamente esse, o egoísmo bem destacado, né? Você vê Sim. que várias frases do livro tem lá, né? De assim, porque ninguém, eu não quero que ninguém me mande, né? De assim, ele sempre fez o que bem quis, né? Eduardo ia ditando as ordens dentro de casa. Então, assim, eu acho que essa, esse egoísmo é bem destacado na infância, de querer moldar o mundo ao seu modo, né? Sim. E ele vai levando isso pela vida, né? Só que aí ele tem um choque, né? Porque a vida não é a casa dele, não é os pais dele. É, Então, e é interessante que Eduardo, ele não vive uma vida progressiva, né? Não é uma constante, ele não tá subindo uma escada, ele tá fazendo isso aqui o tempo todo, né? Tem uma hora que ele é o campeão da natação e depois ele perde o recorde dele, né? Tem uma hora que ele tá casado e super bem sucedido e perde tudo, né? Então, tipo assim, existe essa inconstância na vida dele, né? Você vê que a vida dele não é uma constante, não é uma subida, né? Não é uma crescente. É, e eu acho Mano, sobre isso que você falou que do fatalismo, só te interromper um pouquinho, velho. Eu não sei, eu achei o livro, assim, tipo, você falou da infância, eu achei muito real, tipo, o jeito que ele vai desenvolvendo o Eduardo, tá ligado? Porque é muito esse esquema de, tipo, eu acho que ele encontra um equilíbrio bom, na verdade. Porque, assim, é muito isso que você falou, é essa mistura entre tipo assim, quem ele era desde criança, tipo assim, refletir em quem ele vai ser a vida inteira, mas ao mesmo tempo ter essas mudanças de tipo 880 assim, tá ligado? Mano, eu não sei, acho que o livro caminha muito bem nisso, tá ligado? é.
Com certeza. E é muito interessante como que existe esse contraste de bem e mal, né? É uma amálgama de bem e mal na vida de Eduardo. Você não vê um Eduardo bonzinho e um Eduardo do mal, né? Ao mesmo tempo que existe um protagonismo, uma tentativa de protagonismo em fazer o mal, quando o grupo de amigos se junta para abusar da menina e ele é o único que fica de fora e depois ele vai lá e cobra dela e fala assim, você vai ter que me dar um beijo, né? Existe um protagonismo dele de querer fazer o mal, mas também ele quer ser o herói, né? Ele quer ser o herói. Existe essa narrativa dele tentar se superar, dele tentar ser o vencedor o tempo todo, né? Então é uma amálgama, não é uma coisa. Eu acho que o que esse livro me mostra muito claramente é que não existe preto e branco, né? Não existe preto e branco, não é tipo assim. Tem uma frase no Stranger Things, temporada 4, que eu acho muito interessante, onde o Dr. Brenner ele fala com a Eleven, né? Esse negócio de vilões, né? Heróis e vilões é coisa de ficção, né? Porque na vida real, ninguém é herói ou vilão, é sempre uma mistura disso tudo, né? E o Eduardo representa isso muito bem. O Eduardo representa isso muito bem. E eu acho interessante o sobrenome do Eduardo, né? Eu não acho que ele chama Marciano à toa. Eu acho que existe uma intenção do Sabino de colocar ele como um observador, né? De fora, né? Como se... Tem uma música dos Arrais que chama Instante. Quem é que já ouviu? Que ele fala assim, eu me cansei de viver a minha vida, de interpretar a minha vida como um cientista, né? Um negócio assim, de analisar a vida como um cientista. E o Eduardo, por muitos momentos, ele tenta analisar friamente, mas ele não consegue. Ele não consegue se separar dessa vivência, né? Ele tenta... Quem é que estuda psicologia? Alguém estuda? Não, né? Mas o André estuda psicologia? Estou no começo, mas estudo. Como é que é? Estou no quarto período, né? Eu não faço pergunta muito complicada. É porque eu acho muito interessante que existe uma questão fenomenológica, né, na história. Né? Não é o Eduardo... O que pega, gente? O Heidegger, Martin Heidegger, foi um dos pais da fenomenologia, né? E ele falava o seguinte, o ser humano é o ser no mundo, é o ser aí, é o Dasein. O Jonas Madureira até cita isso no Inteligência Humilhada, né? Ele fala que o ser humano é esse ser no mundo, né? A nossa experiência, a nossa identidade sempre é encontrada mesclada à nossa experiência da existência, né? E Eduardo, ele nunca consegue analisar friamente a vida dele, embora ele sempre queira. Ele está sempre analisando, mas aí os amigos dele vão lá e dizem, não analisa não, vive isso, experimenta isso. Então eles têm um apelo à experiência, né? Um apelo constante à experiência. Isso é muito interessante. Andrei, pode falar, você está de mão levantado. Sim, eu só queria falar rapidamente dessa questão da dualidade, né, dentro do Eduardo, e tu traz essa menção dos Arrais, mas eu lembrei de outra canção deles. Lembrei diretamente de Guerra, né, que fala, dentro de mim uma guerra é travada entre a morte e a vida, dentro de mim ao falso e o real, enfim, né, e de fato, assim, toda vez que eu olhava para Eduardo, eu conseguia, parece que ele transparece um pouco da gente, sabe? Os trejeitos, os traços. E eu conseguia me ver nessa dualidade, né? Eu conseguia me ver quando vocês falam nessa questão de inconstância, né? A vida dele subir e descer de uma hora para outra, né? Então, assim, meio que Fernando Sabino, ele consegue transparecer muito da vida, sabe? Do cotidiano em si, né? Da gente, do leitor, né? No Eduardo. Acho que, não sei se teve alguém que não conseguiu se identificar com ele enquanto lia, mas, assim, eu me vi bastante nele. Eu acho que foi por isso, assim, que foi um livro tão gostoso de se ler, porque parecia ali que eu estava me lendo também. Sim. Porque... Mano, tinha umas horas que eu até me sentia meio mal, assim, por me identificar tanto, tá ligado? Não sei se vocês sentiram isso também. Era como se fosse, tipo, errado eu me identificar tanto, assim, sabe? Meninas, falem alguma coisa. Vocês estão com o microfone mutado. O que vocês acharam do livro? No final do livro, eu odiei Eduardo. Mas pelo fato, assim, de parecer tanto. Né? Eu fiquei, cara, que ódio de Eduardo e de mim. Sim. Mas eu torcia por ele. Nossa, eu torci muito.
E eu quis bater nele, principalmente nos momentos assim, que parece que ele se ligava para a vida, né? E ele quase chegava assim, tipo, cara, é aqui, ó, é esse ponto que eu preciso virar e vai acontecer. Ele não virava, ele virava o oposto. Sim. Né? Teve um momento que eu fiquei assim, eu falei, eu vou parar de ler isso aqui que eu não aguento mais. Sim. Não, eu acho que é muito interessante, né? Porque o Encontro Marcado é uma intensa busca por chegar lá, né? Sim, Só que, demais. como diz a velha música para aprender as notas no piano, lá é bem longe daqui, né? Então, assim, a gente não chega lá. Não existe essa de chegar lá, né? Eduardo está o tempo todo tentando chegar lá, mas quando você acha que ele chegou lá, ele cai de novo. Ele nunca está lá, né? Ele nunca chega nessa era dourada. Ele sempre, como fala, né? O fruto que eu apanhava ainda verde apodrecia em minha mão, né? No final da primeira parte. Eu acho esse trecho mais lindo do livro. Mais lindo e mais pesado também, né? Porque, puxa vida, é horrível de se ler, né? O próprio livro, ele sempre fala, né, que está sempre recomeçando, né? Sim. Então, você pensa que vai trilhar, não, agora vai. Mas aí tudo cai de novo, né? O castelo de cartas, aí vai começar tudo de novo, né? Sim. Pois e é interessante isso, né? Porque parece que Eduardo está preso naquele... E eles citam Nietzsche o tempo todo, né? Principalmente naquela parte que eles falam, né? Encharcados de literatura pelas ruas da cidade, né? Eu acho essa frase também uma das mais bonitas. E eles conhecem muito Nietzsche, né? E é muito interessante como que Nietzsche falava que o mundo estava preso num eterno retorno, né? Tudo que acontece... É quase como se fosse uma paráfrase ateísta de Eclesiastes, né? O mundo está preso nesse ciclo. A gente sempre está se repetindo. Nada é novo debaixo do sol, né? É uma versão pós-moderna de Eclesiastes. Nada é novo debaixo do sol. E é como se Eduardo estivesse o tempo todo tentando romper esse ciclo, né? Sair desse ciclo, encontrar alguma coisa que fizesse ele se libertar, encontrar alguma coisa que fizesse ele sair desse lugar de repetição, de ciclicidade, e ele não consegue. Ele está preso, né? E nós estamos em busca desse encontro marcado, porque nós acreditamos que nesse encontro ele vai se libertar, né? Andressa, você quer falar? Quero. Mas aí, voltando um pouco, acho que foi você que falou no início aí sobre essa ideia de ação. E aí, acho que comentei até com o Josvan isso, que na minha cabeça parece que o Eduardo e os amigos estão tão preocupados com coisas grandiosas que eles esquecem das coisas mais práticas. Então, eles puxam angústia para falar sobre vida e morte, mas a vida está escorrendo pelas mãos dele e ele não toma ação. E aí, hoje, eu estava lendo aquele livro O Leitor como Metáfora, e eu achei muito interessante o capítulo em que o autor vai falar sobre Hamlet, que me lembrou o Eduardo e os amigos. Por quê? Ele vai dizer que existe a Torre de Marfim, ou a Torre de Vigia, que é o local que o leitor fica e se isola do mundo. E o Hamlet, ele fala que o Hamlet está nessa situação. Só que, em algum momento, o espectro convida o Hamlet a agir, porque ler e estudar é um convite para a ação. E aí eu vejo esse paralelo, né, entre os personagens, entre o Eduardo e essa Torre de Marfim, e essa falta de atitude na vida, e o Hamlet, né, e esse incentivo para, de alguma forma, agir e mudar ali a situação no reino da Dinamarca. Não, pois é interessante isso, porque Eduardo ele é o intérprete da realidade, né? Ele não está vivendo a realidade, né? Tanto que a realidade dele era encharcada de literatura, né? Ou seja, de ficção, né? Era tudo fictício, ele não vivia de verdade, né? E quando ele vivia, ele tinha pressa para viver, né? Então é como se o livro inteiro fosse um convite para o Eduardo viver, para ele encarar a vida real, né? E a infância dele foi um grande convite. Quando a galinha morreu, quando o amigo dele se matou, é um grande convite a encarar a face mais podre da realidade, né? Mas Eduardo insiste em não viver. Ele insiste em não viver, ele termina com Letícia por causa disso. Porque ele não sabe viver. Ele só sabe interpretar a vida.
Ele só sabe dar um porquê da existência, mas ele não sabe participar dela. Isso é um grande problema. Cristãos tendem a cair no mesmo erro do Eduardo, né? A nossa bolha gospel tende a fazer isso. Da gente só querer interpretar tudo como um cientista ou como alguém que tem todas as respostas, reduzindo a existência humana a teorias, né? Como Cantos Arrais. Então a gente tem que aprender a viver, aprender a cair na existência, a mergulhar na existência, né? E já que a Andressa se tocou nesses pontos, né, das reflexões deles, eu queria conversar agora com vocês sobre os temas habituais dos três, de Mauro, Hugo e Eduardo, né? Eu vou ler aqui para relembrar vocês de quais são esses temas, e aí cada um fica à vontade para falar o que pensou, beleza? Olha só, tema habitual de Hugo. O efeito... Mano, rapidão, que página que tá isso mesmo? Tá na página 72. Ah, beleza, calma aí, deixa eu abrir aqui rapidão. É melhor todo mundo ler junto, né? Mas pode ir lendo, que eu vou achando aqui. Beleza. 72. Tema habitual de Hugo, o efêmero da existência, né? A existência passageira. Nada valia nada, tudo precário, equívoco, contraditório. Vinha escrevendo um livro, uma espécie de ensaio poético, em que procurava traduzir esse sentimento de inutilidade das coisas. Era a palavra-chave, bastava dizer a certa altura com um suspiro de desalento. Mas que coisa! E a angústia baixava logo as negras asas sobre os três. Angústia? Mal sabíamos com que estávamos brincando, diria cada um para si mesmo, anos mais tarde, quando a verdadeira angústia os apanhasse. E é engraçado isso, né? Porque não fala em nenhum momento que o Hugo terminou o livro dele. Né? Ou seja, o passageiro da existência sendo expresso ironicamente nessa tentativa dele escrever um livro para falar da inutilidade das coisas, e ele é inútil e não conseguia escrever um livro. Ele é inútil. O Hugo é inútil. Né? Tema habitual de Mauro. A incidência no tempo e no espaço, a inexorabilidade do fortuito na vida de cada um. Seu pai jamais se encontrara com sua mãe. Ele próprio nascera 100 anos atrás. Ele próprio nascera 100 anos atrás. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento seu refletia-se nos outros. Alterava-lhes a vida, comandava-lhes o destino. Ali, sentado no banco da praça, ele estava, por uma série de relações ou ilações, gostava dessa palavra, negativas, alterando o curso das coisas. Talvez o curso da guerra, né? Aqui o Mauro ficava preso num efeito borboleta, né? Ele achava que se ele fizesse alguma coisa, ele ia mudar o rumo da história, né? Enquanto o Eduardo caía num fatalismo, né? É engraçado, né? Porque Eduardo, ao mesmo tempo que ele se sente dono do seu destino, ele também cai num fatalismo de achar que ele não pode fazer nada. Mauro transcendia esses dois extremos. Mauro achava que podia mudar o destino da história, né? Ele achava que ele podia mudar o destino de tudo, né? E, por fim, o tema habitual de... Só tem que citar essa fala aqui de Mauro, porque ela é sensacional. Vive em mim a humanidade inteira, né? Ele se tornava um cordeiro expiatório nesse momento, né? Ele carregava a humanidade nas costas, igual Jesus carregou, né? Ele carregava nas costas. E o Eduardo, o tempo em face da eternidade, caminhamos para a morte, o futuro se converte a cada instante em passado, o presente não existe, vivemos a morte desde o nascimento, nascemos para morrer, né? Acho muito curioso, porque a única coisa que existe é o presente. E ele falava que o presente não existia. Por quê? Tem um GIF, uma animação que eu já vi uma vez, não sei se vocês já viram. O Thiago Tal, marido da Lorena Chaves, até já fez um desenho, uma animação em cima da animação, que é uma ilustração de um cara tentando escapar de um buraco que está sugando ele. Não sei se vocês já viram isso. E é isso que o Eduardo sentia, né? Ele sentia que ele estava numa esteira, ele caiu, tropeçou na esteira, e a esteira está puxando ele para a morte, né? O tempo todo ele está se agarrando, tentando viver alguma coisa, né? Mas ele não vive de verdade. Né? Como a Andressa falou, a vida se esvaía por entre os dedos dele, né? E aí eu pergunto para você, gente, com qual tema vocês mais se identificaram? O de Hugo, Mauro ou Eduardo? Eu acho que eu fico variando entre os três, né? De acordo com a roda vai girando da vida, você vai, né, vai mudando, uma hora acho que você se sente como Eduardo, né, fatalista, e
Acredito. E é interessante que, vendo como o evangelho, ele corrige a nossa relação com o tempo. Sim. Né? Porque, se eu falar nas palavras de Jesus, que a gente, aceitar o mal de cada dia, né? Então, sempre a gente está preso com a relação do futuro, né? Com a ansiedade, com aquilo que não aconteceu, ou está sofrendo pelo que aquilo que não foi feito, né? Então, Sim. e esquecendo de viver o agora. Então, e eu acho muito... eu vejo a mescla no último parágrafo, aqui na página 73, eu acho muito interessante que junta esses três temas, né? Pelo menos ao meu ver, né? Que ele fala assim, né? Uma noite, Eduardo e Hugo foram ao banco da praça, já de madrugada, especialmente para chorar. Encontrar-se por acaso numa festa de carnaval. Em meio à animação reinante, o efêmero das coisas juntou-se ao tempo verso da eternidade, e não resistiram. Foram chorar na praça o tempo perdido. Mais tarde vieram saber, por um desses milagres da afinidade eletiva que os unia, Mauro em casa naquele mesmo instante chorava também. A incidência no tempo e no espaço. Achei muito lindo isso aqui, como une os três temas de uma forma está acontecendo ali, né? Sim. Essa ligação que tinha entre eles e esse choro pelo que não aconteceu, pelo que há de acontecer. Enfim, no meu caso, eu mesclo. Os três temas me perturbam. Sim. Os três são o anti-Peter Pan, né? Eles não querem crescer, mas eles crescem. Né? Eles não querem crescer de jeito nenhum, mas eles estão crescendo o tempo todo. Eles não param de crescer. E eles estão desesperados. Eles não querem encarar as responsabilidades da vida adulta. E eles choram desesperados, choram angustiados, né? E eles puxam a angústia. Né? O que mais, gente? Qual outro tema habitual chamou a atenção de vocês? Bicho, eu lembro que quando você falou logo na primeira reunião, eu pensei, tipo, qual seria o meu tema habitual. Eu lembro que essa é uma coisa, você pensar no seu tema habitual, né? Enquanto eu li, eu pensava no meu, né? E agora, pensando em quando tu fala, assim, qual que se parece mais com o seu, enfim, né? O que eu escolhi para mim, né, quando eu tava lendo, não consegui idealizar nenhum nome bonito, como eles fizeram aqui, mas eu só pensei nas consequências de nossas escolhas, no caso das minhas escolhas, sabe? Eu acho que se casa bastante com um pouco com o de Malda, né? Quando fala assim, cada gesto, cada palavra, cada pensamento seu refletia-se nos outros, alterava-lhes a vida, comandava-lhes o destino. Na verdade, colocando para mim, né, cada gesto, cada palavra, né, muda a minha vida, muda meu destino, sabe? Não só reflete no outro, mas principalmente reflete em mim. Então, acredito que tem, assim, latejado aqui dentro de mim, de fato, as consequências das minhas escolhas, né? O que eu escolher e o que isso pode acarretar pro agora, pro amanhã, enfim. Eu não estou lembrado se eles citam Sartre no livro. Vocês lembram se eles citam Sartre no livro? Citam, né? Citam todos, né? Qual filósofo não é citado no livro? Mas Sartre, ele falava justamente isso, né? Que a liberdade é uma maldição, né? Porque você tem que escolher. Você tem que escolher. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando você vai no supermercado e você vai comprar um miojo, beleza? Aí tem 7 opções de miojo, ou você vai no supermercado e tem 2 opções de miojo. Em qual delas você vai sair mais satisfeito com sua compra? Andressa, liga o microfone para falar. Eu ia dizer que eu, Andressa, sairia feliz, mais satisfeito no caso das 2 opções, porque só são 2 opções. Mas quando são 7 opções, eu não sei nem a que roupa vestir quando acordo. Imagine dividida entre 7 opções. Exatamente. Essa é a tese do Sartre. Quando a gente tem muitas escolhas, a gente fica angustiado. Por quê? Porque a gente tem que escolher. Esse é o dilema da existência. A gente tem que escolher, a gente está em face das escolhas, né? E o Mauro se via nisso, né? O Mauro se via diante dessa terrível realidade de ter que escolher e de poder causar o fim ou o início da guerra, como ele mesmo diz, né? Ainda tinha pressão, no caso do Mauro, ainda tinha pressão do pai dele de ele querer ser médico, né? Então, Sim. tem a luta dele não saber o que realmente ele sabe que quer ser importante, né? Mas não é aquilo que ele não se vê no que o pai se vê nele, né? Então tem esse outro Sim. dilema também dele, né?
Em vez de se dedicar a se tornar médico, ele vai lá e rouba o esqueleto do pai. Maravilhoso, né? Mas, enfim. Mas, gente, eu queria entrar agora numa parte que eu acho muito curiosa do livro e que, para mim, é a mais confusa mesmo, né? Então, assim, se vocês tiverem achado confuso, podem falar, tá? Porque realmente é muito confuso. É quando os amigos... Não é do professor, eu ainda vou chegar na do professor. A do professor eu fiquei pensando, hein, mano? Sabe o que você falou? O professor é esquisito demais. É esquisito, velho. É esquisito. Mas, enfim, eu me refiro, gente, tá lá na página 82 e 83, se alguém quiser acompanhar. É quando eles formam a geração do terror, né? Quando eles se tornam terroristas, terroristas ideológicos. Né? Eles não são terroristas de verdade, eles não explodiram nada. Eles só roubaram um esqueleto e viram um demônio. Então, o que seria essa geração do terror, né? Olha só, gente. Diz lá na página 82. Pois bem, estão reunidos os sábios apostos para começar a trabalhar, encontrar a solução do problema, e o presidente do Congresso dá por iniciada a sessão, anunciando que vai, enfim, dizer qual é o problema que os reuniu. Faz uma pausa e declara solenemente: meus senhores, o problema é o seguinte, não há problema. Não há problema. Eu acho isso fantástico, velho. Parece muito o início dos livros do Saramago. Quem já leu Saramago vai se identificar muito com essa parte, que sempre começa com o governo, o presidente discutindo com os outros funcionários ali do governo sobre o que eles vão fazer diante de algum problema. Só que o problema agora é que não há problema. O que a gente faz quando não tem problema? Porque se não tem problema, gente, não tem um telos, não tem um objetivo de vida, não tem para onde ir. Sem problema não existe um motor para a história. E daí? Daí os sábios terem de resolver o problema da inexistência do problema. É o terror. Confesso que não entendo. Vocês não entendem porque são burros. No nosso caso é a mesma coisa, só que há o problema, o que não é a solução. Logo, está solucionado. E qual é o problema? O problema é o terror. Calaram-se os três e riram deslumbrados a ideia de que agora sim estavam completamente doidos. O livro reconhece que essa parte é doideira absoluta, né? Estavam completamente doidos. Os pais tinham razão. É uma coisa terrível a inteligência. O Namuno não era terrorista. Dê 3 exemplos de situações terroristas. Eu acho essa parte muito engraçada. Um grito na igreja, uma gargalhada no velório, um árabe no elevador. Muito brando. É o que se pode chamar apenas de terrorismo cor-de-rosa. O verdadeiro terrorismo... Olha só. O que é o terrorismo verdadeiro em face daquele terrorismo que explode prédios? O verdadeiro terrorismo é o absurdo mais terrível. Por exemplo, o do homem que se apaixona por um fio de cabelo da amada e quer viver com ele, dormir com ele e ter filho com ele. Meus amigos, o inevitável aconteceu. Bom lema para o terrorismo. O inevitável aconteceu. Se considerarmos o aconteceu aí como substantivo e não como verbo. Olha que doido. O inevitável aconteceu. Não é que aconteceu o inevitável, é que o aconteceu é inevitável. É um substantivo, não é um verbo. Acontece. Esse é o problema da existência. As coisas acontecem. E eles não querem que nada aconteça. Eles querem descansar. Eles querem estar em casa. Lembra quando eu falei lá na primeira reunião que o tempo todo ele estava se afastando de casa? Ele estava indo para longe daquele lugar de descanso, daquele lugar de origem. Só que o problema é que agora as coisas acontecem. E eles falam assim, precisávamos de uma coisa para o símbolo. A coisa, prosseguiu o Eduardo. A coisa é o símbolo. Por quê, gente? Porque a coisa não é nada. A coisa pode ser tudo e nada ao mesmo tempo. É a coisa. Ninguém sabe o que é. Está em toda parte, não está em nenhum lugar. Assume todas as formas. Pode ser um sentimento, um objeto, uma cor, só que tem de ser uma coisa. Isto é, um substantivo. Ou seja, uma substância. Uma substância. A gente explica a teodiceia, né, o problema do mal, da seguinte forma. Você não coloca trevas no quarto, você só coloca luz. As trevas somente acontecem. Né? O que é uma substância e o que é um fenômeno? Uma substância é algo que é palpável. A luz é palpável. A luz existe. As trevas não existem. As trevas são um fenômeno, porque elas são a ausência de uma substância, que é a luz. Então, o ponto aqui é o seguinte, existe uma substância. Existe algo concreto, algo real.
E esse é o problema, o dilema da realidade. Por isso concluímos há pouco que aconteceu não era verbo. Onde a coisa estiver, aí estará o terror. Aqui é bem... Parece uma linguagem bíblica, né? Onde a coisa estiver, aí estará o terror. Onde dois ou mais estiverem reunidos, aí estarei presente, né? Onde a coisa estiver, aí estará o terror. Interessante isso, né? Vocês querem comentar sobre essa parte ou a gente pode ir para a próxima? Porque ela é complexa, né? Ela é confusa, ela é um dilema, né? Eu achei muito parecido aí com o absurdo do o mito de Sísifo, né? Uhum. Ele aí fala sobre o absurdo da vida e realmente é isso aí. Aí começa com o homem, ele vai falando que o homem toma café da manhã, acorda, vai para o trabalho, enfim, vai vivendo a vida rotineira, ordinária, e ao perceber que isso é o absurdo, no caso, isso seria a coisa em si, né? O fato de o que cada atividade que estamos fazendo, estamos exercendo, ela não tem sentido. Uhum. Não dá um sentido para a vida o que a gente faz. Então, isso é um contrassenso, né? Então, Exatamente. Então eu faço essa relação aí com a coisa, né? Com o absurdo que eles... Com essa parte aí do livro. Uhum. Sim. Eu acho essa parte muito curiosa. Eu acho que essa parte merece uma releitura várias vezes. Eu releria várias vezes essa parte, porque eu acho a parte mais intrigante do livro. Vamos falar do Leitosa? O que vocês acharam do Leitosa, gente? Porque o Leitosa, ele é um sinal de traição, né? Eduardo se sentia que ele tinha traído a Antonieta, porque ele deixou o cara passar a mão na perna dele, né? E Eduardo já tinha sofrido isso antes. Lembra do amigo dele lá na infância que tinha tentado abusar dele? Não foi a primeira vez. O que vocês pensaram dessa cena do Leitosa? O que isso repercutiu na vida de Eduardo? Porque isso volta lá na frente, né? Ele volta a pensar nisso depois. Isso perturba ele por muito tempo. Um acontecimento aparentemente simples, né? O que vocês acharam dessa cena? É meio estranho porque quando está acontecendo, diferente da infância dele, ele finge não acontecer, né? Ele finge ele está dormindo enquanto o outro está tentando acariciar ele ali no vagão do trem, né? Então, não sei se ele, uma forma, sei lá, se duvidou de si, de alguma coisa, tá tentando se experimentar ali. Não sei, é muito estranho. Mas na frente, se eu não me engano, aquilo, quando volta no livro, aquilo já não perturba mais, né? Quando ele vai fazendo a lembrança, tá passando pelo trem, aquilo foi uma besteira. Sim. Sim. Gente, eu queria caminhar para a conclusão para eu falar sobre o clímax do livro. O que eu considero ser o grande fio condutor da história. Mas antes de eu concluir, eu queria perguntar para vocês, tem mais algum momento do livro que vocês gostariam de comentar? Porque depois eu vou falar para a gente encerrar, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco. Mano, eu queria falar um pouco dessa parte da angústia ainda, velho. Voltar um pouco, velho. Eu também fiquei pensando igual o Andrei. Tipo assim, qual que é a minha angústia, sabe? Que tipo, na vida, assim, tem perseguido, tá ligado? Mano, eu só queria compartilhar que eu acho, tipo assim, não foi exatamente o que o Eduardo falou naquela hora, mas é muito o que acompanha ele, tá ligado? Sobre aquela frase, né, do sempre estar começando, sabe? E, tipo, a certeza de nunca acabar, sempre ser interrompido, né? Mano, eu fico muito pensando nisso. Tipo, já era uma coisa que eu tava pensando há muito tempo. E é muito doido quando a gente tá pensando uma coisa, e aí você pega e lê um livro sobre, e aí você pega, vai ver, tipo, um bagulho sobre, e também tem, sabe? E eu fico nessa de, tipo assim, um tempo atrás, acho que eu tava lendo, acho que era... Mano, eu acho que era Jeremias, que Deus fala na cara dele, assim, tipo, você vai lá pra pregar, mas ninguém vai te ouvir. Uhum. Isso me deixa muito doido, velho. Do tipo assim, sobre as coisas na vida... A gente tem que fazer com essa certeza de que a gente nunca, tipo assim,
a gente buscar, sei lá, santidade, sabendo que a gente nunca vai ser santo aqui, tá ligado? Uhum. Ou a gente, tipo assim, fico pensando muito na igreja, assim, eu não sei cantar, tá ligado? Mas imagina se só por não saber cantar eu nunca mais canto, tá ligado? Aí eu fico nessa de, tipo assim, o lado bom de cantar, mesmo sem saber cantar, sabe? Essa coisa na vida de, tipo assim, tudo ser sobre o cantar sem saber cantar, tá ligado? Sim. Tipo assim, o escrever, sabendo que você nunca vai conseguir escrever alguma coisa boa bastante, tá ligado? É abraçar Mano, a eu não sei, velho. realidade, né? Sim, mano, só que é muito difícil, tá ligado? E é isso que o Eduardo fica fazendo, né? Ele fica negando essa realidade. Sim, Fica, tipo assim, querendo fazer algo perfeito e acaba nem fazendo, né? Isso que é o bagulho. sim, Não sei, isso me deixa doido, velho. Eu falar sabendo que ninguém vai ouvir, sabe? sim. É, Essa é a maior angústia pra mim, mano. De verdade, de verdade. esse livro provoca muita reflexão boa, né? Sim. Quem aqui ficou super angustiado durante a leitura? Normal, né? Acho que todo mundo. Porque faz parte, velho. Faz parte. É um livro angustiante. Inclusive, se vocês quiserem outro livro angustiante, eu recomendo para vocês olhar Os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Puxa Esse vida, é terrível. eu chorei demais nesse livro, mano. Eu chorei demais. Mas enfim. Nossa, é angustiante demais. Depois a gente tem que pensar no outro livro pra gente ler no Clube do Livro aqui, viu? Eu quero manter, tá bom? Porque eu achei muito interessante. Mas enfim. Gente, inclusive a gente podia ler Silêncio, o próximo livro. Ah, seria interessante, hein? Mas enfim, vamos ver. Pô, esse aí eu tava afim de ler faz tempo também, hein, mano. Você faz tanta propaganda, velho. Tô Acho que seria da hora. na dúvida entre o Gigante Enterrado e o Silêncio. Mas enfim, gente, eu acho que pode ser o Gigante Enterrado, talvez. É porque o Silêncio é mais rápido de ler, sabe? Mas enfim. Pessoal, então, agora eu queria contar para vocês qual que eu considero o seu clímax do livro. Vocês podem discordar de mim tranquilamente, beleza? Não é uma opinião absoluta, tá bom? É uma opinião. Então, vamos lá. Para mim, o clímax do livro só pode ser aquele que responde qual é o encontro marcado, né? Não faz sentido um clímax que não responda a pergunta com quem é o encontro. Com quem é o encontro? E o Carlos Drummond de Andrade, ele fala um pouco de quem seria, de com quem seria esse encontro, na atrás do livro. Vocês podem olhar atrás aí, ó. Eu amo esse poema. O encontro malogrado entre a vida e marciano destrói o vento a haste sem que a flor cause dano, e os murmura de lado entre divino e humano. Comigo é que o marcaste, né? O encontro é com Deus. Só que não é tão simples assim, porque o Hélio Pellegrino, na carta no início do livro, vai falar que o encontro é com o outro, o possível encontro com o outro. Só que ao longo do livro, parece que o encontro é com o Eduardo mesmo. Né? Parece que é com o Eduardo. Com quem que é o encontro? Eu acho que é com todo mundo. Porque eu acho que não dá para separar. Eu acho que conhecer, como disse João Calvino, conhecer a Deus vem de conhecer a si mesmo, vem de conhecer o mundo. E conhecer o mundo vem de conhecer a Deus. Né? Então eu acho que existe essa relação, essa correlação do mútuo conhecimento, né? Do policonhecimento, né? De conhecer a todos, de encontrar a todos ao mesmo tempo. Mas quando que isso é expresso no livro? Quando que isso acontece na história? Quando que ele tem um encontro? Vocês lembram que tem um suicídio no início do livro, né? Mas tem um outro suicídio. Quem lembra do outro suicídio? Quando que é? A mulher do hotel? Exatamente. A mulher do hotel. Essa cena é muito curiosa, né? Eduardo sempre foi muito egoísta. Desde o início, né? A galinha chamava Eduardo. É claro, isso poderia ser mera infantilidade da criança mesmo, mas expressa um pouco desse se ver em tudo, né? Ele era egoísta, ele só pensava em si mesmo. E Eduardo
vai até a festa onde a Antonieta estava, uma festa chique, só que ele chega lá trêbado, né? E ela fala, o que você está fazendo aqui? Vai embora, você não pode entrar aqui desse jeito. E ele volta super chateado para casa, né, pro hotel. E quando ele chega no hotel, uma mulher entra junto com ele no elevador. Uma prostituta. Ela entra junto com ele no elevador. Só que ele vai pro terceiro andar e ela vai pro quarto andar. Ele chega no quarto dele, tira a roupa porque estava morrendo de calor no Rio de Janeiro, deita na cama, com a luz acesa, e vê um vulto passando pela janela. Ele corre para a janela para ver o que aconteceu. E tem um corpo espatifado no chão. A mulher, que estava no quarto em cima dele. Quando descobrem que era uma prostituta e veem Eduardo pelado num quarto de janela acesa, eles concluem o óbvio. Foi Eduardo que empurrou ela de lá. Então a polícia vai atrás dele e começa a interrogá-lo, começa a perturbá-lo incessantemente. A polícia não sai do pé de Eduardo. Mas Eduardo tinha uma carta na manga. Ele tinha um sogro, governador do Rio. E ele fala, senhor, você não poderia fazer com que a polícia parasse de pegar no meu pé? Dito e feito. O governador faz isso. E a polícia para de perseguir Eduardo. Não é mesmo? A polícia para de perseguir Eduardo. E Eduardo vive em paz por um tempo. Paz entre aspas. Ele nunca teve paz. Mas ele fica descansado daquela busca chata da polícia atrás dele. Lá na frente, Eduardo e Antonieta se divorciam. Vocês leram isso? Eles se divorciam. E quando eles se divorciam, o que acontece? Ele perde o benefício. E a polícia volta atrás dele. A polícia volta a perturbá-lo. A polícia volta a pegar no pé dele. E ele começa a ficar angustiado e a vida dele não faz mais sentido, ele quer morrer, ele tá, nossa, chega dessa vida. Até que ele conhece um monge aleatório. Um monge que a gente não sabe de onde veio. Ele começa a conversar com esse monge. E ele conta toda a história do que aconteceu, da polícia não sair do pé dele, né? Dessa angústia que ele sentia. Conta toda a história do incômodo que ele vivia há tanto tempo para o monge. E o monge vira para ele e faz a pergunta mais crucial do livro inteiro. E você já rezou por ela? Ela? Ela quem? A polícia? Não tem ela na história. Ela, a mulher que morreu. A mulher que se matou. Os familiares dela. Você se importou com a mulher que perdeu a vida naquele dia? Você só teve sua vida incomodada um pouco. Mas ela perdeu a vida. Você se importou com ela? Você se ligou por algum instante na vida que se foi naquele dia? Ele não havia se ligado. Mas agora, uma nova luz invadiu a vida de Eduardo. Uma nova luz entrou. Uma nova luz raiou. Eduardo agora via. Ele via que ele deveria se importar com os outros. Então ele conhece um amigo no trabalho. Já divorciado, todo ferrado. Mas com esse amigo no trabalho, ele se torna íntimo daquela família e ele encontra a felicidade. Ou pelo menos um pouco de felicidade. Eduardo entende o que é ser feliz. Ele entende que o ser feliz está no encontro com o outro. Porque quando ele só procurava a si mesmo, ele não se encontrava. Mas quando ele procurou o outro, ele se encontrou. Esse é o encontro marcado. Ele tinha um encontro marcado com o outro. E quando ele encontra o outro, ele encontra a Deus, ele encontra a si mesmo. Ele encontra tudo ao mesmo tempo. Esse é o mútuo conhecimento da realidade. E Eduardo é feliz. Só que acontece uma coisa muito interessante no final do livro. A gente não sabe o nome do monge. A gente sabe mais ou menos o apelido que ele levava.
De súbito percebeu que devia agora ter a idade de Toledo naquela época. Aquele conversando com o amigo dele, não com o padre. Pensou em dizer ao menino a mesma coisa que eu vi então. Eu sou um caso perdido, espero que você não cometa o erro que cometi. Ou seja, ele caiu na mesma posição de Toledo, né? Que indicou para ele que não, né? Passou todas as dicas, né? De como ser um escritor, por um escritor fracassado. Mas qual fora mesmo o erro que Toledo cometera? Qual o seu próprio erro? Não sabia. Em alguma parte de sua vida ele se deixara ficar, esquecido, abandonado, largado para trás. E agora teria de se buscar como aquela agulha do sonho, perdida no fundo do mar. Você é muito precoce, limitou-se a dizer. Mas este sabia o que queria dizer precoce. Trabalhava de dia como empregado de escritório, pagava eles próprios seus estudos no curso noturno. Não chega para comprar livros. Se lhe posso dar um conselho é este, não tente... Olha isso, gente, olha isso. Ele está repetindo a frase lá do final da primeira parte. Não tente apanhar o fruto verde para que ele não apodreça na sua mão. Mandou-lhe, afinal, todos os seus livros. Não sei se lhe estou lhe fazendo um bem ou mal. Por que você fez isso? Dizia Misael, desvanecido e nervoso, torcendo as mãos. Acho que às vezes você não regula bem, Eduardo. Todos os seus livros, quer matar o meu filho de tanto ler? Isso não tem a menor importância, pode ficar certo, não tem a menor importância. E então, ele vai conversando com o Misael, e ele fala assim, o Misael fala, olha, deixe disso, compadre, agora vamos lá em casa, vai haver uns docinhos em alguma parte. Eu vou fazer uma viagem, comunicou de súbito. Eu vou fazer uma viagem. É muito engraçado, né? Porque é como se o livro inteiro fugisse da jornada do herói, né? Vocês conhecem a jornada do herói, gente? Aquela estrutura narrativa de que o personagem, ele para se encontrar, ele tem que partir numa viagem. O livro inteiro nega a jornada do herói. Mas aqui, no final do livro, quando ele se encontra, ele fala, eu vou fazer uma viagem. Viagem para onde? Tentar a vida em outro lugar. Antes tenho que cumprir uma promessa. O que você está dizendo? Nada. Olha sua promoção, vai sair uma vaga, pede demissão hoje. Não, você não fez isso, e os olhos do amigo se encheram de lágrimas. Naquele mesmo dia, arrumou as suas coisas na mala, pagou a conta e deixou o hotel. Sentia-se mesmo como na iminência de uma longa viagem. Eu me lembro de Árvore e Folha, do Tolkien, que o Nigel também tinha uma sensação de que uma viagem estava se aproximando e era a morte, né? Tomou um táxi para o centro. Diante da ladeira de pedra, já familiar, se deteve e respirou fundo. Eu podia subir de joelhos esta aqui mesmo, pensou, e sorriu. Avistou à porta do convento a figura do monge que, já avisado, esperava, acenando para ele. De súbito, uma lembrança perdida lhe veio na infância e começou a rir, enquanto se aproximava do amigo. Mas que milagre foi esse? Do que você está rindo? Tínhamos um encontro, explicou. Mauro, você e eu, no ginásio, se lembra? Você era o terceiro. Exatamente você. O monge não se lembrara. Só eu fui, mas não tem importância. Não acreditei que você viesse. Vim por 1 ou 2 dias, depois calou-se. Não tinha importância também o que lhe aconteceria depois. Eu acho fantástico, gente. Eu me emociono muito. Puxa vida, eu acho sensacional. E aqui Eduardo se encontra, né? Eduardo se encontrou. Esse é o encontro marcado, o encontro com o outro. E agora faz muito sentido a carta de L. Pellegrino no início do livro, não é mesmo? Eu vou reler a carta e eu queria que vocês lessem junto comigo. Lá na primeira página. Olha só, gente. O homem, quando jovem, é só, apesar de suas múltiplas experiências. Ele pretende, nessa época, conformar a realidade com suas mãos, servindo-se dela, pois acredita que, ganhando o mundo, conseguirá ganhar-se a si próprio. Acontece, entretanto, que nascemos para o encontro com o outro e não o seu domínio. Encontrá-lo é perdê-lo, é contemplá-lo na sua libérrima existência, é respeitá-lo e amá-lo na sua total e gratuita inutilidade. O começo da sabedoria consiste em perceber que temos e teremos as mãos vazias, na medida em que tenhamos ganho ou pretendamos ganhar o mundo. Nesse momento, a solidão nos atravessa como um dardo. É meio-dia em nossa vida. Eita, gente. Não, achei que tinha parado de gravar. Acho que continua. Deu um bug aqui, vamos lá.
É meio-dia em nossa vida, e a face do outro nos contempla como um enigma. Feliz daquele que, ao meio-dia, se percebe em plena treva, pobre e nu. Esse é o preço do encontro, do possível encontro com o outro. A construção de tal possibilidade passa a ser, desde então, o trabalho do homem que merece o seu nome. Eduardo encontrou um nome, né? Uma identidade, ele se encontrou. Gente, e com isso nós chegamos ao fim da nossa leitura coletiva. Acho que foi muito bom. O que vocês acharam? Mano, eu gostei muito, velho. Me fez ler, tipo, um livro que vai ficar marcado pra vida, assim, com certeza. Que bom, mano. Que bom. Gente, então, lá no grupo a gente vai conversar sobre qual vai ser o próximo filme ou livro, ou filme, que a gente vai ler. Beleza? Legal. Eu até gostaria de indicar uma série, mas é no HBO, então acho que pouca gente tem, né, o HBO. Mas eu queria recomendar uma série. Quem tem HBO, assista. I Know This Much Is True. Eu sei que pelo menos isso é verdade. I Know This Much Is True. É uma minissérie, 6 episódios. Gente, minha série favorita. Eu assisti recentemente. Muito bom. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E assim a gente encerra a nossa leitura do Encontro Marcado. Espero que vocês voltem a reler esse livro depois. Tá? Não matem a leitura aqui. Ela só começou. Esse livro é para ser lido para a vida inteira. Tá bom? Mas enfim, gente, é isso. Lá no grupo a gente conversa melhor. Beleza? Até mais, pessoal. E aqui, vou na conferência do Prisma. Tá bom? Até mais, gente.